Toninho calcula a média aritmética de 5 números naturais diferentes e primos. Qual é o menor inteiro que ele pode obter? Então o que a gente vai precisar fazer nessa daqui é calcular a média aritmética de 5 números. Como que a gente calcula a média aritmética de 5 números? A gente tem que pegar os 5 números, somar todos eles, então vai ter 1, 2, 3, mais 1, 4, mais 1, 5. E depois que a gente somar esse resultado, a gente divide pelo total de números, que são 5. Então, assim que calcula a média aritmética. Agora, o que está perguntando aqui nesse exercício? O Toninho vai calcular a média aritmética de 5 números naturais diferentes e primos. Então, além disso, os nossos números aqui não podem ser quaisquer números naturais, vão ter que ser primos. E a gente quer saber qual é o menor inteiro que a gente pode obter. Bom, como a média aritmética é somar todos os números e dividir por 5, o menor que a gente pode ter é quando todos esses números aqui forem os menores possíveis. Ou seja, a gente vai querer somar os menores parcelas possíveis aqui, em cima, no numerador. E como eles têm que ser primos, quais são os 5 menores números primos que a gente pode colocar aqui? Lembrando que eles têm que ser diferentes. Então eu não posso colocar, por exemplo, o 2 é o menor número primo. Só que eu não posso colocar todos iguais a 2, porque tem que ser diferentes. Então a gente vai na sequência aqui. O 2, o próximo menor primo é o 3, depois 5, aí 7 e 11. Então com certeza essa vai ser a menor média possível para 5 números primos. E aí quanto que vai dar essa conta? A gente vai ter 2 mais 3, 5, mais 5, 10, 17, mais 11, 28. Então o resultado dessa conta aqui vai dar 28 dividido por 5. Só que olha que problema que a gente chegou. A gente encontrou aqui a menor média aritmética possível, só que esse número não é um número inteiro. E a pergunta é, qual é o menor número inteiro que ele pode obter? Então, portanto, você não vai encontrar nas alternativas aqui essa média aritmética do 28 sobre 5. Só que então, se essa aqui é a menor média possível, mas não deu inteiro, qual que vai ser o menor inteiro que a gente pode obter? Nota que se a gente aumentar 2 aqui nesse numerador, vai para 30, certo? E aí ficaria 30 sobre 5, que dá 6. E será que a gente pode fazer uma média aritmética de números primos que no numerador aqui vai dar 30? Então a resposta é sim, né? Porque a gente pode substituir esse número primo aqui, que é o 11, por um outro que é 2 a mais que ele, no caso o 13, e que também é um número primo. Então a gente pode calcular a média aritmética desses números primos aqui. A gente pega os menores possíveis, só que aí no lugar do 11 a gente coloca o 13. Nesse caso a gente vai obter 30 no numerador, e aí portanto isso daqui vai dar um número inteiro que é o 6. E a gente sabe que não tem como dar menor do que 6, que seria o 5, porque a menor média possível foi o 28 sobre 5, que é maior do que 5. Então a resposta aqui vai ser a letra C, 6. Geni está tentando economizar água. Ela diminui em 1/4 o seu tempo de banho, e ela também reduz a pressão da água do chuveiro, diminuindo seu fluxo em 1/4 também. Atualmente, qual é a fração da economia no consumo de água em cada banho de Geni? Então essa é uma questão tranquila de frações, a gente só tem que tomar cuidado aqui para ver quanto foi essa redução no consumo. Nota que ela reduziu o tempo do banho em 1/4, então ela reduziu 1/4 do tempo, e também ela reduziu em 1/4 o fluxo da água, ou seja, ela vai reduzir 2 vezes aqui seguidas em 1/4 o quanto ela gastou. Ela reduz o tempo em 1/4 e também vai reduzir a quantidade de água em 1/4. Então, digamos que no começo ela gastava uma certa quantidade de água aqui, vamos chamar de V, um certo volume. Então, depois que ela reduziu 1/4 em 1/4 o tempo do banho, quanto que ela vai gastar? Ela vai gastar esse V menos 1/4 de V, né? Ou seja, vai tirar aqui menos 1/4 desse V e vai ficar o mesmo que, se você quiser, V menos 1/4 de V. Ou poderia colocar direto, né? Se ela retirar 1/4 de V, vai ficar 3/4, né? Porque 1 é 4/4. Se eu retirar 1/4, fica 3/4. 3/4 de V. Agora, isso é só com a redução do tempo de banho. Agora, se ela reduzir também o fluxo da água, quer dizer que nesse tempo de banho aqui que ela está gastando 3/4 de V, ela vai passar a gastar menos 1/4 desse total também. Então, vai sobrar 3/4. Se você fizer a mesma conta aqui, vai ficar 3/4 desse total que ela gastava agora. 3/4 de V. Porque aqui você teria que subtrair menos 1/4 desse total, desse novo total que ela estava gastando. Que vai dar a mesma coisa. Então vai ficar 3/4 de 3/4. Aí basta multiplicar aqui. Multiplicando em cima e embaixo vai ficar 3 vezes 3, 9. E embaixo 4 vezes 4, 16. Então você tem 9 sobre 16 do volume inicial que ela gastava. Então agora quanto que foi a redução se você considerar
esses dois passos diretamente aqui. Ela saiu de um certo volume V para 9 sobre 16 de V. Então, o total que ela reduziu aqui, que a gente quer saber, é o mesmo que fazer V menos 9 sobre 16 de V, que, se você quiser, é 16 sobre 16 de V, porque 16 sobre 16 é 1, né? Então, esse V aqui é a mesma coisa que 1 vezes V, menos 9 sobre 16 de V. E aí fica o mesmo denominador 16, e em cima a gente tem 16 menos 9, que é 7. Então vai ficar 7 sobre 16 de V. Essa foi a redução. Então a redução aqui foi em 7/16avos do volume que ela gastava. Então a resposta aqui para qual é a fração da economia no consumo de água vai ser letra E, 7 sobre 16. O desenho mostra 3 quadrados cujos lados medem 3 cm, 5 cm e 8 cm, respectivamente. Qual é a área em centímetros quadrados do trapézio cinzento? Então é dada essa figura aqui em que a gente tem um quadradinho de lado 3, aí um quadrado médio de lado 5 e um quadrado maior de lado 8, um do lado do outro. E essa diagonal ligando aqui o vértice do quadrado menor a esse outro vértice do quadrado maior. E a gente quer calcular essa área cinzenta. Então, como essa área cinzenta é um trapézio, a gente pode usar a fórmula para a área do trapézio. Então, digamos que essa alturinha aqui mede x, essa base do trapézio, a outra base aqui mede y, e a gente sabe que essa altura, como é o lado aqui do quadrado, mede 5 centímetros. Então, para a gente descobrir essa área da região cinzenta, basta a gente calcular a área do trapézio que tem base maior y, base menor x e altura 5. Portanto, a área da região cinzenta que a gente vai querer encontrar vai ser exatamente x mais y, pega a base maior com a base menor, soma, faz a base média, e multiplica pela altura. Então vai ser x mais y sobre 2, que multiplica 5. Agora, como que a gente vai fazer para achar quanto é x e quanto é y? Vamos usar aqui semelhança de triângulos. Então, para quais triângulos que a gente vai aplicar a semelhança de triângulos? A gente vai olhar para esse triangulinho menor aqui na ponta, que tem um cateto igual a x, todos eles vão ser triângulos retângulos. O primeiro vai ser esse aqui, da ponta, que tem um cateto igual a x, e o outro cateto é igual ao lado do quadrado, então tem um cateto igual a 3 centímetros. Aí o outro vai ser pegando desde a ponta até aqui, que a gente sabe que vai medir 3 mais 5, igual a 8, e tem esse cateto igual a y. Então vai ser o triângulo que tem essa área cinza mais a ponta. E o terceiro triângulo vai ser completando aqui até o final. Então vai ser 3 mais 5 mais 8 de cateto. E o outro cateto mede 8 centímetros. E por que esses triângulos são todos semelhantes? Nota que todos eles vão ter esse mesmo vértice aqui. Então vão ter o mesmo ângulo alfa aqui na ponta. E também são todos retângulos. E aí quando você tem triângulos retângulos que têm um outro ângulo além do reto em comum, eles vão ter que ter os 3 ângulos com a mesma medida. Portanto, vão ser semelhantes. Ou seja, esse outro ângulo que aparece aqui seria o mesmo que o ângulo reto, 90, menos o ângulo da ponta, que é o alfa. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos tem que ser sempre igual a 180. Então, como o triângulo retângulo já tem um ângulo de 90, o outro é 90 menos alfa. E aí vai ser o mesmo para todos esses triangulinhos aqui. Agora, como que a gente aplica a semelhança para descobrir o valor de x e de y? Então, eu vou pegar e dividir aqui os catetos. Então, nesse triângulo aqui da ponta, tem um cateto igual a 3 e cateto aqui na vertical, que é x. Então, eu vou fazer 3 dividido por x. E aí, pela semelhança, vai ter que ser igual a pegar o cateto aqui na horizontal desse triângulo médio e dividir pelo cateto na vertical. Ou seja, aqui na horizontal eu tenho 3 mais 5, que dá 8. E na vertical, y. Então, 3 sobre x vai ter que ser igual a 8 sobre y. E aí a mesma ideia para o maior. O maior vai ter esse cateto aqui, que é 3 mais 5, 8, mais 8, 16. E o cateto na vertical mede 8. Então vai ser 16 dividido por 8. E aí você vê que isso já permite a gente deduzir o valor de x e de y, porque esse 16 sobre 8 aqui já vem a ser 2, né? Então a gente sabe que essas razões aqui todas têm que dar igual a 2. Então, se 8 sobre y é igual a 2, quanto vale y? Isso aqui implica que o y vale 4, né? Porque 8 sobre 4 dá igual a 2. E se o 3 sobre x vale 2, quanto que vai valer o x? O x vai ter que valer 1,5, né? X é igual a 1,5, porque 3 dividido por 1,5 vai ser igual a 2. Então, agora tendo o valor de x e de y, basta a gente calcular quanto vale essa área. Então, x mais y é o mesmo que 1,5 mais 4, que dá 5,5. Então, a gente vai ter 5,5
que multiplica, vou colocar aqui 5 sobre 2. Aí eu vou transformar esse 5,5 em fração também. O 5,5 é o mesmo que 11 dividido por 2. Então é 11 sobre 2 que multiplica 5 sobre 2. Agora quanto que dá isso daqui? Multiplica em cima, dá 55. 11 vezes 5, 55. E embaixo 2 vezes 2 é igual a 4. Portanto, a resposta aqui, para qual vai ser a área da região cinza, é 55 sobre 4, a resposta da letra B. Um fio de 95 metros de comprimento foi cortado em 3 pedaços, tais que o segundo pedaço é 50% maior que o primeiro e o terceiro pedaço é 50% maior que o segundo. Qual é o comprimento do maior pedaço de fio? Então, nessa questão, a gente vai ter o seguinte, a gente tem um pedaço de fio aqui que mede 95 metros de comprimento no total, 95 metros, e eu vou querer dividir ele em 3 pedaços, de modo que o primeiro pedaço a gente não sabe quanto mede, vai medir um certo comprimento x. Aí ele diz que o segundo pedaço tem que medir 50% a mais do que o primeiro. Então, se esse aqui mede x, o segundo vai ter que medir um certo comprimento que é x mais a metade de x, porque é 50% maior. Ou seja, se eu fizer x mais 0,5, que é metade, multiplicado por x, é o mesmo que fazer 1,5, que multiplica x. Então, esse vai ser o tamanho do segundo pedaço, que é 50% maior. E o terceiro pedaço, o que ele diz é que tem que ser 50% maior do que o segundo. Então, se o segundo mede 1,5 vezes x, o terceiro vai ter que medir 1,5 vezes esse tamanho do segundo. Então, vai ser 1,5 que multiplica o 1,5 que multiplica x, que era o tamanho do segundo pedaço. E agora? Agora basta a gente somar tudo aqui e a gente sabe que vai ter que dar 95 metros no total. Então, a gente vai ser capaz de encontrar aqui um valor de x. Então, como que vai ficar essa equação? A gente tem o tamanho do primeiro pedaço, que é x, mais o tamanho do segundo pedaço, que é 1,5 vezes x. 1,5 eu vou transformar aqui para fração. Vou transformar para 3 dividido por 2, que é o mesmo que 1,5. Então, o primeiro mede x, o segundo mede 3 sobre 2 vezes x, e o terceiro mede 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes x. Então, é o mesmo que 3 sobre 2 vezes 3 sobre 2 vezes x. Então vai ficar uma equaçãozinha aqui do primeiro grau para a gente resolver. Isso aqui é igual a 95. E agora eu quero encontrar o valor de x. Então a gente tem, aqui eu posso colocar o x em evidência, a gente tem x que multiplica o 1 na primeira, mais 3 meios aqui da segunda parcela, mais o 3 meios que multiplica 3 meios, que é o mesmo que 9 quartos. Então mais 9 quartos tem que dar igual a 95. Agora é só a parte algébrica aqui de somar frações. Então, a gente vai ter x que multiplica... Para poder somar aqui, vou colocar tudo no denominador igual a 4. Então, o 1 é o mesmo que 4 dividido por 4. Aí, 3 sobre 2 é o mesmo que... Se eu multiplicar em cima e embaixo por 2, a gente vai ter embaixo o denominador 4, né? Então, é o mesmo que 6 sobre 4 mais 9 sobre 4. Isso é igual a 95. Agora, quando dá essa conta, x que multiplica 4 mais 6, 10, mais 9, 19, dividido por 4, tem que dar igual a 95. E aí você vê que, de fato, o x vai dar um valor inteiro aqui, porque o 95 a gente pode escrever como 19, que multiplica 5. Então, já dá para cancelar aqui um 19 de cada lado, se eu passar dividindo, né? Dividir dos dois lados por 19. E aí fica x dividido por 4 igual a 5. Ou seja, o x vai ser igual a passar esse 4 aqui multiplicando 4 vezes 5, que é igual a 20. Aí você faz toda essa conta e percebe que o 20 não está em nenhuma das alternativas, né? Mas, de fato, o x a gente colocou como o valor aqui do comprimento do menor pedaço. E a pergunta é, qual é o comprimento do maior pedaço de fio? Então, o maior a gente sabe que é esse 3 meios vezes 3 meios de x. Então, o maior vale quanto? Vai ser igual ao 9 quartos, que é o 3 meio que multiplica 3 meio, multiplicado por x, que a gente acabou de encontrar, que vale 20. Então, é 9 quartos de 20. Aí 20 dividido por 4 dá 5, que multiplica 9. Então vai dar 45. O maior pedaço de fio vai medir exatamente 45, a resposta à letra C. Os pontos M e N são pontos médios de dois lados do retângulo. Qual é a razão entre a área da região mais escura e a área do retângulo? Então o que foi dado nessa questão é que tanto esse ponto M quanto o ponto N aqui são pontos médios desses lados do retângulo. Então nota o que acontece aqui com os triângulos nessa figura. Por exemplo, a gente tem esse triângulo aqui, triângulo ABC. Então, nota que esse triângulo grande, o ABC, tem aqui o triângulozinho na ponta
que tem a região cinza. E quanto que vai ser a área dessa região cinza em relação à área desse triângulo maior? É isso que a gente quer perceber aqui. Nota que, como o M e o N são pontos médios, e esse lado aqui, esse segmento MN, vai ser paralelo aos lados do retângulo, ao lado BC aqui, por exemplo. Então, esse segmento aqui, que forma o triângulo cinza, vai ser a base média desse triângulo grande, ABC. Ou seja, esse segmento aqui, se eu usar ele como base, digamos que aqui seja um ponto M' e aqui N', de M' até N' é a metade do segmento BC. Então, esse M', N' é igual metade de BC. Esse triângulo aqui na ponta tem uma base que é a metade da base do triângulo maior. E a altura, a mesma coisa, porque os triângulos são semelhantes. Então, se a base aqui mede a metade, essa altura aqui, H', vai ser a metade da altura do triângulo total. Então, quanto que vai ser a área do triângulo menor da ponta, a área em cinza, a área do triângulo A, M', N', em relação à área do triângulo ABC? Vai ser 1/4, meio vezes meio, da área do ABC. Por que é 1/4? Porque tanto a base é metade e a altura também é metade. Então, você reduz aqui as dimensões em meio, então a razão entre as áreas vai ser meio vezes meio. Então, se você já sabe bem essa propriedade aqui das áreas, fica fácil de resolver, de descobrir aqui qual é a razão entre a área da figura cinza, da parte cinza aqui, e a área do triângulo, do retângulo todo. Porque nota que foram divididos aqui em vários triângulos. Então, por exemplo, essa parte, para esse triângulo ABC que a gente tinha escrito aqui, a gente tem que a área da figura cinza é 1/4 dessa área total do ABC. Se você olhar para o triângulo que está aqui do lado, esse triângulo aqui, então a área da parte cinza também é 1/4 da área toda. Daí, se você pega esse triângulo aqui, a área da parte cinza é 1/4 da parte toda. E assim vai valer para todos esses triângulos. Sempre a parte aqui em cinza da ponta vai ser 1/4 da área total. Portanto, a área da região cinza em relação à área do retângulo todo vai ser 1/4. Uma outra forma de ver a mesma coisa é que, se você pegar o ponto médio aqui no lado oposto, por exemplo, no ABC, vamos pegar o ponto médio do BC. Então, você consegue dividir o triângulo grande em 4 triângulos congruentes, ligando aqui esses pontos. Então, aqui divide 1, 2, 3, 4 triângulos, e o triângulo cinza é 1/4, como a gente já visto. O triângulo cinza é 1/4 da área do ABC. E aí você pode fazer a mesma coisa para todos aqui. Sempre pegando o ponto médio, lá da parte branca, e ligando aqui. Pega o ponto médio e liga. E aí você sempre vai ter 4 triângulos congruentes. E aí basta você perceber que a parte cinza sempre representa 1/4 da área da região maior. O pentágono ABCDE foi dividido em 4 triângulos de mesmo perímetro. O triângulo ABC é equilátero e AEF, DFE e CDF são 3 triângulos isósceles congruentes. Qual é a razão entre o perímetro do pentágono ABCDE e o perímetro do triângulo ABC? Então eu copiei aqui essa figura do pentágono que ele deu e vamos ver o que esse enunciado está dizendo. Primeiro ele diz que esse pentágono foi dividido em 4 triângulos, que a gente consegue ver aqui na figura. E todos esses triângulos têm o mesmo perímetro, ou seja, se você somar os lados deles, somar os lados aqui desse triângulo ABC, vai dar a mesma soma que se eu somar, por exemplo, do AEF, que também vai dar a mesma soma do FDC, e assim por diante. Todos esses triângulos têm a mesma soma dos lados. E ele te dá 2 informações muito importantes aqui. A primeira é que o triângulo ABC é um triângulo equilátero. Então, esse triângulo que está aqui na direita é equilátero, tem todos os lados com a mesma medida. Então, já vamos assumir aqui que a medida desse triângulo, do lado desse triângulo, é sempre 1. Então, todos os lados aqui medem 1, inclusive o lado AC. Por quê? Porque a gente poderia assumir que mede L, né? Todos os lados iguais a L. Só que como não foi dado aqui nenhum valor numérico na questão, a gente pode assumir que o lado mede 1. E a parte seguinte do enunciado diz que os outros 3 triângulos são isósceles e todos eles são congruentes. Então, a gente vai ter esses 3 triângulos aqui, isósceles e congruentes. E aí a gente pode já assumir que a base aqui desse triângulo é igual à base desse outro, porque se eles são congruentes, eles têm que ter lados de mesma medida, ou seja, de A até F é igual de F até C. Então, se de A até C vale 1, cada pedaço aqui vai valer meio. De A até F vale meio e de F até C vale meio também. E no final o objetivo é descobrir a razão, ou seja, quanto que dá a divisão entre o perímetro do pentágono todo e o perímetro do triângulo ABC. Aí a gente já sabe aqui que o perímetro do triângulo ABC, do triângulo
ABC vai ser igual a 3, né? Porque é um triângulo equilátero e a gente está assumindo aqui que cada lado mede 1. Então vai ser 1 mais 1 mais 1 igual a 3, a soma dos lados. Agora falta a gente calcular aqui quanto é o perímetro do pentágono. E aqui, usando ainda a congruência desses três triângulos, nota que esse triângulo DEF, se ele for congruente ao AEF, então essa base meio aqui vai ter que ser a mesma medida dessa base ED. Então aqui também vai valer meio. E aí ficou faltando só dois lados do pentágono. Esse lado daqui e esse lado daqui, que vão ser também iguais. Só que a gente ainda não sabe o valor. Como que a gente vai descobrir qual é o valor x desse lado aqui, do AE? A gente vai usar o fato que todos os triângulos têm o mesmo perímetro, que foi o que ele deu lá na primeira linha. Os 4 triângulos têm o mesmo perímetro. Então, se o ABC a gente já sabe que tem perímetro 3, esse triângulo isósceles aqui, o AEF, vai ter que ter perímetro 3. Então, o perímetro de AEF, do triângulo, né? AEF vai ser igual a 3. Só que o perímetro do AEF, como ele é um triângulo isósceles, ele tem dois lados aqui iguais a x, o AE e o EF. Então vai ser x, mais um lado que mede meio, que é o AF, mais meio. E isso tem que ser igual a 3, porque como a gente falou, todos os triângulos têm o mesmo perímetro. E agora a gente resolve aqui e encontra o valor de x. Então, a gente vai ter aqui 2x, isso aqui implica que 2x é igual a 3 menos meio, né? Passando o meio para o lado de lá, fica igual a 3 menos meio. Isso daqui é quanto? O 3 é o mesmo que 6 sobre 2, então vai ficar 5 meios aqui. E aí, se 2x vale 5 meios, o x é igual a 5 dividido por 4, né? Passa o 2 dividindo, vai multiplicar com o 2 que está ali embaixo, vai ficar 5 sobre 4. Então, beleza, fazendo essa conta aqui, a gente conseguiu descobrir quanto vale o x, que era um dos lados do nosso pentágono aqui. Então, no lugar do x, que era esse lado AE, eu sei que vale 5 quartos. E o mesmo vai valer para o DC. Então, o DC também vai ser 5 quartos. De novo, pela congruência. Todos esses triângulos aqui são congruentes, então esses lados têm que ter a mesma medida. E aí, agora a gente pode somar aqui para encontrar qual é o perímetro do pentágono, né? Que é o que faltava. Então, o perímetro do pentágono, ABCDE, vai ser igual a quanto? Eu vou ter que somar aqui 1 do lado AB, mais 1 do lado BC. Então, eu já tenho 1 mais 1, 2. E aí tem que somar esses outros lados aqui. Então, eu tenho dois lados de comprimento 5 quartos. Então, mais 2 vezes 5 quartos. E também eu tenho esse lado ED, que mede meio. Então, eu tenho que somar mais meio. Esse vai ser o perímetro do nosso pentágono. Então, quanto que vai dar essa conta? Vai dar 2 mais 2 vezes 5, 10. Ou cancela aqui, 2 com 4. Simplifica. Vai ficar 5 sobre 2. Então, vai ficar 2 mais 5 sobre 2 mais meio. E aí, vai dar 2 mais 5 sobre 2 mais meio, vai dar 6 sobre 2. Mais 6 sobre 2. No final, isso daqui vai dar 2 mais 3 igual a 5. Então, o perímetro do nosso pentágono, nesse caso, vai ser igual a 5. E o perímetro do triângulo é 3. Então, qual que vai ser a razão? Se eu dividir aqui o perímetro do pentágono pelo do triângulo, vai dar 5/3. Resposta à letra D. A Emília tem uma torre de blocos numerados de 1 a 90 sobre uma mesa. Ela constrói uma nova torre, mostrada à direita na figura, a partir da original da seguinte maneira. Pega 3 blocos do topo da torre original e coloca para formar a base da nova torre. Ela repete o mesmo processo pegando sempre 3 blocos do topo, do que resta da torre antiga, e adicionando-os ao topo da nova torre, como mostrado na figura. Entre os blocos de números 39 e 40, haverá quantos blocos na nova torre? Então vamos ver como que é montada essa segunda torre aqui que a Emília montou à direita. Nota que primeiro ela começa aqui com a torre numerada de 1 até 90, onde o 90 vai estar aqui no topo. Então, esse 88, 89 e 90 estão no topo da torre. E ela vai montar a segunda torre pegando sempre 3 blocos aqui do topo e colocando lá na base. Por isso que aqui aparece, ela pega o 90, 89 e 88, pega esses 3 juntos e coloca lá na base. Então, esses 3 vão formar a base. Por isso que aqui fica 88, 89 e 90. E aí, nota o que acontece. Quando ela pega esses aqui, o que vai ficar lá no topo da torre vai ser o 87, 86, 85, certo? Então, quando ela for pegar o próximo bloco aqui de 3, ela vai pegar esses 3 e colocar aqui em cima. Por isso que vai ficar 85, 86, 87, nessa ordem. E assim por diante, né? Então,
Depois que ela tirar esses 3, vai ficar 84 no topo, né? 84, 83, 82. E aí ela vai colocar aqui em cima. Então ficaria 82 em cima do 87. E aí 83 e 84. Agora a gente precisa fazer aqui um raciocínio para descobrir quantos blocos vão ficar entre o de número 39 e o de número 40, depois que ela fizer todo esse processo e montar essa torre da direita. Então nota o que acontece aqui. Como ela está pegando de 3 em 3, e a gente começou aqui com 90 blocos, que é o múltiplo de 3, né? 93 vezes 30. Então, aqui na segunda torre, que é a torre da Emília, o múltiplo de 3 sempre aparece no topo dos 3 que ela pegou. Nota que esse aqui é 3 vezes 30, né? E o que apareceu lá na base, mais embaixo, é um múltiplo de 3 mais 1. Então, o 88 é 3 vezes 29, que daria 87, mais 1. Então, sempre que ela pegar 3 peças aqui está no topo é um múltiplo de 3 e aqui está na base é um múltiplo de 3 mais 1. Aí no próximo, vale a mesma lógica, né? O 87 está no topo, que é múltiplo de 3, 3 vezes 29, e o 85 está na base, que é múltiplo de 3 mais 1. E por que isso vai resolver o problema pra gente? Nota que o 39, a gente pode escrever ele como 3 vezes 13. Então a gente garante aqui, pelo fato do 39 ser múltiplo de 3, que quando ela pegar esses conjuntos de 3 blocos, o 39 vai ser o que vai ficar no topo desse conjunto de 3 blocos. Então, eu já garanto que o bloquinho de 3 do qual o 39 vai fazer parte vai ser exatamente 39, 38, 37. Então, esse aqui vai ser um dos bloquinhos. E o 40? O 40 é o múltiplo de 3 mais 1, né? Porque o 39 é 3 vezes 13, o 40 é o mesmo que 3 vezes 13 mais 1. Então a gente sabe que ele vai estar na base do próximo bloco, que também é claro aqui, né? Se a gente sabe que o 39 está no topo, na torre original, a gente teria então, acima do 39, outro pedaço aqui de 3, que vai ter o 40, 41, 42. Mas o importante é entender isso, então, que sempre o múltiplo de 3 vai estar aqui em cima e o múltiplo de 3 mais 1 vai estar aqui embaixo. Então, se na torre original estava desse jeito, 42, 41, 40, aí ela retirou esse e colocou para baixo. Então, na torre da Emília vai aparecer assim. O 40, 41, 42. E depois que ela retirou esse da torre original, aí sim, o 39, 38, 37 fica no topo. E no próximo passo ela vai retirar esse e colocar em cima. Então, vai aparecer dessa forma aqui. 37, 38, 39. Então, se a pergunta aqui é quantos blocos tem entre o 39 e o 40 na torre da Emília, a gente sabe que o 40 vai estar lá embaixo e o 39 vai estar lá em cima. Então, vai ter 1, 2, 3, 4 blocos entre eles. E a resposta aqui vai ser a letra E, 4. Os degraus de uma escada de 2023 degraus são pintados de preto de 3 em 3, conforme a figura ao lado, que mostra os 7 primeiros degraus dessa escada. Anitta sobe a escada de degrau por degrau, começando com o pé direito ou com o pé esquerdo, e alternando o pé a cada novo degrau. Qual é o menor número de degraus pretos em que ela pisará com o seu pé direito? Então vamos por partes aqui. Ele te deu que a escada vai ter 2023 degraus, e eles vão ser pintados de preto a cada 3. Ou seja, o terceiro degrau aqui é pintado de preto, depois o sexto degrau, depois o nono e assim por diante. Todos os múltiplos de 3. Então vamos contar aqui primeiro quantos degraus a gente vai ter pintados de preto. Então para fazer isso a gente tem que fazer 2023 dividido por 3, para saber quantos múltiplos de 3 eu tenho até o 2023, né? Então aqui dá para fazer por 6. 6 vezes 3, 18. Vai sobrar 2. Aí baixo 2, então 3 vezes 7 dá 21, subtrai aqui fica 1, baixo 3, e 3 vezes 4, que dá 12, e daí tem resto 1. Então a gente vai ter que o 2023 é igual a 3 vezes 674, e tem resto 1, mais 1. Então quantos degraus a gente vai ter pintados de preto aqui? A gente vai ter exatamente 674 degraus, porque a gente vai ter o terceiro, que é o 3 vezes 1. Aí depois o sexto, que é o 3 vezes 2. Aí depois 3 vezes 3, que é o nono. E assim por diante. Até o 3 vezes 674, que vai ser o de número 2022 aqui. E depois tem o 2023, né? Só que o 2023 não é múltiplo de 3, não vai ser pintado. Então a gente só vai pintar o terceiro, o sexto, o nono e assim por diante, do 3 vezes 1 até o 3 vezes 674. Então são 674 degraus que são pintados.
Agora, o que a gente quer saber? A gente quer saber qual é o menor número de degraus pretos em que ela pisará com o pé direito. E ela pode começar com o pé direito ou esquerdo. Só que a gente vai ver que não vai fazer diferença, porque nota o seguinte aqui. Suponha que ela começa com o pé direito. Então ela pisa com o direito no primeiro degrau. Aí ela pisaria com o esquerdo no segundo, porque ela tem que ir alternando. Então ela pisaria com o direito no terceiro. Aí ela pisou aqui com o pé direito no degrau preto. Aí seria esquerdo, direito, esquerdo. Então no próximo, ela pisaria com o esquerdo. Então você vai perceber aqui que se ela começar no primeiro degrau com o pé direito, então no primeiro aqui, no 3 vezes 1, ela vai pisar com o pé direito. E depois no 3 vezes 2, que é o sexto, ela vai pisar com o pé esquerdo. Aí no 3 vezes 3, ela vai pisar com o pé direito. Então, esses degraus que são múltiplos de 3 vão ir alternando aqui, se ela pisou com o direito ou esquerdo. Então vai ficar direito, esquerdo, esquerdo. E nos múltiplos ímpares, ela pisa com o direito, né? Então no 3 vezes 1, 3 vezes 3. Então ela pisaria, o último direito seria lá no 3 vezes 673. Aqui ela pisaria com direito. E no 3 vezes 674, como é um múltiplo aqui, está multiplicando por um número par, ela pisaria com o esquerdo. Então você nota que tem uma sequência do 1 até o 674, e em metade deles é pisado com o pé esquerdo e metade é pisado com o pé direito. Então a quantidade aqui de vezes que vai ser pisado com o pé direito vai ser 674 dividido por 2. Que dá para fazer aqui de cabeça, né? Dá 337. Isso é para caso dela ter começado com o direito, né? Porque nota que ele falou que pode começar com o pé direito ou com o pé esquerdo. Só que se você fizer a mesma análise agora, usando aqui que ela começou com o esquerdo, vai dar na mesma. Só vai trocar a direita por esquerda aqui. Então ela pisaria no primeiro com o esquerdo, no segundo com o direito, aí no terceiro com o esquerdo. Aí na nossa análise, a única coisa que mudaria aqui é que nos ímpares ela pisaria com o esquerdo, então começaria aqui no 3 vezes 1 com o esquerdo, e aí nos pares pisaria com o direito, mas daria na mesma. Essa sequência aqui, se a gente for até o 674, também vai ter metade de pares e metade de ímpares. Então, resumindo a história aqui, se a gente se concentrar só nos degraus de cor preta, a gente vai ter que são 674 degraus no total, e daí, independente se ela começa lá pisando com o pé direito ou com o pé esquerdo, ela sempre vai pisar metade desses degraus em preto com o pé direito e metade com o pé esquerdo. Então o mínimo que ela pode pisar de degraus pretos com o pé direito vai ser a metade de 674, que vai ser a resposta à letra D, 337. Chamamos de não potente um número de dois algarismos no qual nenhum desses algarismos é potência de algum número inteiro com expoente maior do que 1. Por exemplo, o 53 é não potente, porque se você olhar aqui, os algarismos do 53 são o 5 e o 3. Nenhum deles é uma potência de um número. Ou seja, o 5 é 5 elevado a 1 e o 3 é 3 elevado a 1. Não tem uma potência maior do que 1 aqui. Já o 54 não vai ser um número não potente, porque o 5 é não potente, mas o 4 é uma potência. O 4 é 2 ao quadrado. Então é isso que está dizendo aqui, o 54 é não potente. Qual dos números a seguir é o máximo divisor comum do menor e do maior números não potentes? Então, quais que vão ser os algarismos que a gente vai poder usar para escrever um número não potente? Se a gente não pode usar um número aqui como algarismo que é uma potência, por exemplo, o 54, a gente já viu que não pode ser. E o 50, por exemplo, outro exemplo. Não pode ser também, porque o 0 é igual a 0 ao quadrado, igual a 0 ao cubo. Então, o 0 é uma potência de um outro número aqui, do próprio 0, na verdade, com um expoente maior do que 1. Então, o 50 também não pode ser não potente. E aí, se eu fizer o 51, a mesma análise. O 1, que é o algarismo aqui, é igual a 1 ao quadrado, igual a 1 ao cubo. Então, nesse caso, também não pode ser um número não potente. Então, dos algarismos que a gente tem, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, esses são todos os algarismos que a gente pode usar para escrever o nosso número. A gente sabe que não vai poder usar o 0, não vai poder usar o 1, porque são potências. O 4 também está fora. E aí tem o 8, que é 2 ao cubo, também não vou poder usar. E o 9 é 3 ao quadrado. Então a gente só vai poder usar o 2 e o 3 e o 5, 6 e 7. Então beleza, agora fazendo essa análise a gente descobre aqui quais algarismos a gente pode usar. E a gente sabe que o número não potente é sempre um número de dois algarismos, foi dado aqui no enunciado. Então a gente vai querer saber agora qual é o máximo divisor comum do menor e do maior número não potentes. Então qual é o maior número de dois algarismos que eu posso escrever aqui usando esses algarismos que a gente tem, 2, 3, 5, 6 e 7.
o maior de dois algarismos vai ser o 77, correto? Porque o 7 é o maior algarismo que a gente tem aqui. E qual que vai ser o menor número que a gente pode escrever? Vai ser usando o 2, né? Então, o menor não potente vai ser o 22. E agora a gente quer saber qual é o máximo divisor comum desses números. Então, nota que ambos esses números são múltiplos de 11. Vai ser 7 vezes 11, a fatória sem primos. E esse aqui vai ser 2 vezes 11. Então, o maior fator em comum que vai ter aqui é o 11. O 11 é o maior divisor de 77 e de 22 ao mesmo tempo. Portanto, a resposta aqui é a letra D, 11. Um quadrado de lado 30 cm foi dividido em 9 quadradinhos iguais. Esse quadrado tem em seu interior 3 círculos, respectivamente com raios 5 cm, embaixo à direita, ou seja, esse que está aqui embaixo à direita tem raio igual a 5 cm. 4 cm em cima à esquerda, então esse aqui em cima à esquerda tem raio 4 cm. E 3 cm em cima à direita, então esse daqui tem raio igual a 3. Qual é a área da parte cinza do quadrado? Então, nota o que foi dado no problema. Ele te deu já que o lado do quadrado tem 30 centímetros. Então, o lado do quadrado maior aqui tem 30 centímetros. Ele foi dividido em 9 quadradinhos iguais. Então, isso significa que o lado aqui é 30 e cada um desses menores aqui, desses quadradinhos internos, tem lado igual a 10. Então, com isso, agora a gente já é capaz de calcular qual é a área dessa região cinza, né? A região cinza vai ser igual a 5 quadradinhos cinza, mais essas duas circunferências cinza, menos a área dessa circunferência aqui que a gente colocou em branco sobre o cinza, né? Então, qual que vai ser a área se a gente contar os 5 quadradinhos cinza? Como cada quadradinho tem lado 10, vai ser 5 vezes 10 ao quadrado, que é a área de cada quadradinho. Cada quadradinho vai ter área igual a 100, né? Que é 10 ao quadrado. Aí a gente tem 5 quadradinhos, vai ter 500 aqui. Mais a área do círculo de raio 4, a área do círculo é πr ao quadrado, né? Então vai ficar π, que multiplica 4 ao quadrado. Mais a área do outro círculo, que tem raio 3. Então fica π vezes 3 ao quadrado. E aí tem que subtrair o círculo de raio 5. Então fica menos π vezes 5 ao quadrado, porque o raio é igual a 5. Agora, quando vai dar isso daqui? Vai dar 500 mais 4 ao quadrado é 16. E 3 ao quadrado é 9. Então a gente tem 16π mais 9π, que dá 25, que multiplica π. Menos 5 ao quadrado vezes π. Então também tenho 25π aqui. 25, que multiplica π. Portanto, o 25π vai cancelar aqui. Então essas áreas desses círculos vão se cancelar e vai sobrar só 500 centímetros quadrados. Então a resposta aqui é a letra B. B de bola, 500 centímetros quadrados.